Por que é importante estudar os fluidos? Para entender o que acontece conosco. Entender o que acontece na sala mediúnica. Se nós apenas vamos para a sala mediúnica, é só uma abertura, fazendo um parênteses aqui, e aguardamos as probabilidades dos acontecimentos, as possibilidades, nós vamos sair de lá da mesma forma como entramos, sem entender nada. É bem assim mesmo. A gente sabe que fez, mas não sabe como fez. E não sabe se fez bem. E não sabe se fez o que foi utilizado para que aquilo acontecesse. Quais foram as ferramentas, quais foram os mecanismos. São dúvidas que pairam em nossa mente e nós não conseguimos transformar isso, essas dúvidas, em questionamentos. Mas nós temos todas as respostas, ou pelo menos o norte, já trazido, que foi proposto por Kardec. É só entrar em Kardec e você começar a ler, você fala, puxa vida, isso aqui, nossa, isso aqui é verdade, olha aqui, como interessante, ele já falou sobre isso. Então nós vamos estudar os fluidos para dar mais segurança para nós, mais maturidade, mais equilíbrio, nos dá ferramentas capazes de abrir portas que até então nós achamos que ou não existiam ou que nós não éramos capazes de abrir. Então, por isso que nós vamos estudar os fluidos. Eu tinha falado que daria 4 aulas, mas eu refiz as contas aqui. Essas aulas serão 7. Muito bem. Nós estamos falando, agora na segunda aula, dando continuidade, sobre o fluido cósmico universal. Primeira coisa, temos que entender o que quer dizer essa palavra, fluido cósmico universal. Um fluido cósmico está em todos os lugares, em todas as épocas, em todos os tempos. E ele é universal. E esse universal não é simplesmente a Terra ou a nossa galáxia. É o universo como um todo. Onde quer que nós possamos ir, em espírito, nós estaremos mergulhados no fluido cósmico universal. Então, nós aqui encarnados, por mais estranho que pareça, estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Porque nós somos derivados desse fluido. Tudo que está à nossa volta deriva dele. A pergunta que nós temos que fazer é: qual o ponto de partida, o início desse fluido cósmico universal? Então, primeira resposta que veio para a nossa mente, que estudamos a doutrina espírita, é Deus. O fluido cósmico universal se origina de Deus. Bom, se Deus é que dá origem ao fluido cósmico universal, esse fluido, ele é puro ou ele é impuro? Vamos ver. Esse fluido que vem de Deus é puro ou impuro? Puro. Claro que é puro. Vem de Deus, que criou tudo, que equilibra as leis naturais, que equilibra o universo, que equilibra as galáxias. É puro. E essa pureza, ela é absoluta. Pureza absoluta é aquela que não tem a mínima partícula de mácula, não tem nenhuma impureza. Então, o fluido cósmico universal se origina do Pai e ele é puro completamente. Se sabemos que vem do Pai e é puro, qual é o ponto oposto? Onde ele é impuro, podemos dizer assim. Qual é o ponto oposto do fluido cósmico universal, que é puro na origem e impuro onde? Eu não disse há pouquinho que vocês estão mergulhados nele? É o ponto em que nós estamos. Esse ponto em que nós estamos é o ponto da maior impureza desse fluido cósmico universal. É o ponto em que a matéria se torna tangível. A matéria, a gente pega a matéria. Nós sentimos a matéria. Isso
é o ponto mais impuro do fluido cósmico universal. Bem, se nós estamos no fluido cósmico universal, no ponto mais impuro, onde a matéria é compacta, onde nós sentimos dores, onde nós temos doenças, onde nós sofremos desastres, qual é a tendência do homem? Do homem perfectível, ao conhecimento de ontem, Regina, lá do Bezerra. Nós não somos imperfectíveis, nós somos perfectíveis. Nós somos destinados à perfeição. Se nós estamos no mais impuro, qual é o nosso destino? É nos dirigirmos ao mais puro. Nós temos uma atração pelo mais puro. Nós temos uma atração para seguirmos em direção a Deus. E é dessa forma que nós... Não adianta espernear, gente. Não adianta chorar e reclamar. Nós não conseguiremos fugir disso. Espíritos como nós, que já estamos nesse caminho, já agradecemos por estarmos entendendo isso. Mas temos espíritos muito cruéis, muito perversos, muito duros, muito irracíveis, que farão de tudo para não ir nesse caminho da perfeição, mas não tem jeito. Eles serão, sim, afetados por essa força que os leva para a pureza do Pai. Sim, Regina? Antônio, Oi. mas, por exemplo, a gente tem mundos mais inferiores do que a Terra, não tem? Sim. Nesses mundos, o fluido cósmico universal está no mesmo nível de pureza que a gente? Ele está pior um pouquinho? Pior. Quanto mais inferior é o mundo, mais denso, mais materializado é esse mundo. E como é isso? Como é que isso diferencia o nosso planeta, que já está nesse estágio de provas e expiações, de um mundo primitivo? Os próprios corpos que abrigam os espíritos são corpos pesadíssimos, extremamente fortes, violentos, onde sequer se tem consciência de si mesmo. Luta-se pela vida o tempo todo e morre-se rapidamente. Então, nesses mundos mais imperfeitos, a morte, ela é quase que instantânea, de tempos em tempos. Você nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, e vai depurando-se através do aprendizado das múltiplas existências que nós já tivemos em outros mundos. Vou dar um exemplo. Há uns 5 anos atrás, eu estava conversando com uma médium, e ela disse assim: eu estou me vendo em um outro mundo, um mundo onde as folhagens, as árvores, as plantas são muito diferentes das nossas. É um mundo, pelo que me parece, primitivo. Parece que tem vulcões, muito fogo, muita violência, ventos muito fortes. E eu acho que eu estou ficando maluca. Por que você acha que está ficando maluca? Porque eu estou me vendo em um corpo que parece de um macaco. Percebendo, Regina? Ela está tendo uma visão de um mundo de onde ela veio. Então, ela se via num corpo de um animal muito forte, muito grotesco, muito violento, que ela sabia que a mente que ocupava aquele corpo não era compatível com o corpo. Aí eu perguntei assim: você, nesse corpo, está dormindo ou está acordada? Ela disse: estou acordada. Eu disse assim: então durma. Durma. Durma agora. Como é uma ordem superior, porque eu estou no mundo superior àquele, aquela mente acata a ordem. E dormiu. Quando ela dormiu, lá naquele mundo, dentro da projeção mental dela, ela se viu fora do corpo, como ela realmente é.
Então, ela saiu do corpo como ela é, com a mente ativa. Não, eu sou uma cientista. Eu sou uma pesquisadora, eu pesquiso genética. Eu pesquiso mutações. E tem alguém me dizendo que eu vim para este mundo porque eu fiz mau uso do meu conhecimento. Eu não aceitei modificar-me no mundo onde eu estava. Portanto, eu fui transferida para esse mundo, para habitar esse corpo, onde eu tenho que, para sobreviver, usar as minhas unhas e comer carne sangrando. Essa era a média que eu estava falando aqui na Terra. Tá? Então, nós já viemos desses mundos. Já viemos, por isso é mais denso. Então, o fluido cósmico universal, nas suas múltiplas manifestações, é denso para nós, mas pode ser mais denso para outros mundos. Fala, Rê. Você comentou agora que nesses mundos a vida é mais curta, que se luta pela vida e você vive menos. A gente pode traçar um paralelo e pensar, entender que em países, em sociedades onde a gente tem uma melhor expectativa de vida e que aí reflete um monte de coisa, educação da sociedade, do povo como um todo, que nessas regiões a gente pode estar tendo já uma melhora, assim, do ponto de vista espiritual. Não sei se eu consegui me fazer entender. Vibracional? Não sei se eu fui clara. Oi? Vibracional? Não. Não. Não, querida. Porque eu pensei assim, nos países nórdicos, né, a gente vive muito, mas tem muita coisa que, assim, por exemplo, o aborto é liberado, tem várias coisas que também falam contra, né? Então, sim, esse é um paralelo que não pode ser traçado, né? Claro. A sua pergunta é muito boa, mas nós temos que pensar assim. O que é que nos diferencia um do outro? Como é que nós somos constituídos, Regina? Os nossos corpos são constituídos todos da mesma forma. Todos nós somos constituídos pelos mesmos elementos. Carbono, proteína, gordura. Nós somos assim. Então, se fizer uma análise de cada um de nós, vão encontrar as mesmas coisas no nosso processo orgânico. Mas o nosso perispírito é diferente. Quanto mais eu evoluo, não em termos de conhecimento, de inteligência, mas em termos de compreensão e respeito à vida, mais sutil é o meu perispírito. Portanto, não é onde eu habito, não é o país que é mais evoluído ou não. Não é se o meu tempo de vida encarnado é mais extenso do que o de outro país. Não é isso. O que determina esse processo de estar mais evoluído vibracionalmente ou não é o teu perispírito. É como você capta, no mundo em que você vive, as energias mais puras ou menos puras para constituir o seu perispírito. Então, você, Regina, a Rose, nós captamos características diferentes para o perispírito no planeta Terra. Por isso que cada um de nós se diferencia vibracionalmente. Então, a minha vibração é diferente de todas de vocês. Mas eu posso modificar a minha vibração no momento que eu quiser. Assim como você, a Rose, a Ivone, a Iracema. Agora, se você, Regina, que mora lá, por exemplo, lá na Suécia, um país avançado, onde não tem pobreza extrema como nós conhecemos aqui, e tentar modificar pela suposta superioridade da nação em que você vive, modificar o meu perispírito, a minha vibração, você não consegue, a não ser que eu permita.
Olha que interessante. Mas se eu, no meu conhecimento pobre, rasteiro, achar que você, por morar na Suécia, é superior a mim, eu permito que você faça isso. E ao permitir, embora o teu perispírito seja inferior ao meu, você consegue influenciar a minha vibração com aquilo que você entende da vida. Vamos supor que você está entediada com tantas facilidades que tem nesse país que você vive. Nada mais lhe falta. A vida é um tédio. O que você passa para mim? Esse tédio, essa vida insuportável. Então, eu estou num país onde eu preciso lutar diariamente para encontrar pão, e você está num país onde você não precisa disso. Entediada, está tudo à tua mesa. Mas eu passo também, com a minha permissão, a aceitar a sua sugestão de que a vida é um tédio. Aí eu olho para cá e digo, essa vida não serve para nada. Não vou mais lutar para conseguir o meu pão de cada dia, sob influência de outro. É assim que os espíritos agem sobre nós. É dessa forma. Quando eles percebem brechas no nosso perispírito, nas nossas mentes, na nossa psique, e aqui está, para a Rose entender, não importa se a tua filha Valentina tem 6 aninhos de idade. Isso não interessa para eles. Eles percebem essas brechas, eles vão entrar com essas sugestões para causar em nós transformações. Mas se nós estudarmos como estamos estudando, nós conseguimos perceber o mecanismo que eles utilizam. Se eu conheço o mecanismo que eles utilizam, eu começo a traçar estratégias. Eu começo a planejar defesas contra a influência deles, porque eu entendo como eles agem. Daí a importância de nós entendermos que entre o fluido cósmico universal puro, que vem de onde? Vem de Deus. E o fluido cósmico universal impuro, aí vem esses mundos, terra, mundos primitivos, mundos iniciais, vem todo ali para baixo, né? Existem inúmeras modificações do fluido cósmico universal, que nós temos o quê? Mundo de regeneração é um fluido cósmico universal, mas já mais leve, mais quintessenciado, onde os espíritos que lá habitam não têm esse corpo denso que nós temos. Vivem mais, não têm tantas doenças como nós, mas ainda tem matéria tangível. Aí vai ter os mundos felizes. Qual é o fluido cósmico universal que está lá? É o mesmo do mundo de regeneração? Não. É muito mais leve, muito mais quintessenciado, onde aqueles que habitam o mundo de regeneração não conseguem ficar, porque o perispírito deles não é compatível com aquele mundo. Assim como nós não conseguimos ficar no mundo de regeneração, porque o nosso perispírito não é compatível. As nossas energias que nós tiramos do fluido cósmico universal, nós não sabemos causar vibrações elevadas para nos levar para o mundo de regeneração. Os que estão no regeneração podem vir para o mundo primitivo, de prova e expiação. Podem vir. Ou porque não se adaptaram, ou porque resolvem voltar para ajudar outros que estão aqui. Mas aí é a escolha deles. Quem está em mundos felizes pode fazer a mesma coisa, mas nós não podemos. Exemplo maior disso, quem é? Jesus. O ser mais puro que encarnou na Terra, olha aí, no mundo primitivo, que até Jesus chegar o mundo era primitivo, então ele pode vir modificando o perispírito, adensando o perispírito, modificando o fluido cósmico universal nele, até chegar ao ponto de poder entrar nessa matéria, nesse corpo que nos dá condições de viver aqui, para nos ensinar o amor. O amor. E é dessa forma que nós entendemos que espíritos inferiores como nós
não podemos ir para mundos superiores, por vontade própria. Podemos ser levados. Nós podemos ser levados. Então vem um amigo espiritual da Regina e diz: Regina, você tem um merecimento e eu tenho uma autorização para te levar para um mundo superior, para você visitar esse mundo. Ele vai pegar a Regina em desdobramento e vai levar? Não. Ele precisa preparar o perispírito da Regina. Ela vai se adaptando. É como se a gente estivesse mergulhando cada vez mais fundo. Então, mergulha um tanto, para, mergulha um tanto, para. Só que aqui é o contrário. Você se eleva um tanto e para, modifica o perispírito, daquele lugar que você parou. Vai mais para frente, modifica o perispírito. Vai mais para frente, modifica o perispírito. Até chegar nesse mundo que ele quer levar. E mostrar para ela esse mundo. Ela vai ver com os olhos da carne? Não. Ela está olhando, vendo, ouvindo, sentindo com a vibração do perispírito. Então, nós só vamos ascender quando nós tivermos condições, e aí a vontade determina, ou nós vamos ascender quando os amigos nos levam para conhecermos esses mundos. Fala, Regina. Desculpa, eu estou perguntando muito hoje. Não, pode perguntar, é bom que pergunte, é bom que pergunte. Pode perguntar. Na semana passada, a gente fez o exercício de desdobramento, né, tá. Sim. Hoje vai ser mais avançado, hein? E alguns de nós, né, teve lembranças de chegar em 2 locais diferentes. Foram mundos superiores? Ou foi muito curto? O tempo foi muito curto para isso, né? Porque não deu, né? Não foram mundos superiores, não. São mundos bem próximos, vibracionalmente. São, eu diria, áreas, não, nem mundos, zonas, né, de vibração bem próximas das nossas, Regina. Não foram. O que acontece? Lembram que eu disse que a vontade e o pensamento modifica as nossas estruturas vibracionais? Então, quando vocês trabalham e conseguem se libertar desse peso, nossa, será que eu consigo, não consigo? Vocês se colocam, a vibração do perispírito acelera. As moléculas perispirituais vibram com maior intensidade. E essa vibração aumenta o espaço entre elas. Não é assim, minha amiga Regina, que gosta da física? Efeito o quê? Boiler, Bose, alguma coisa assim que eu não lembro agora, né? Booleano, efeito booleano, né? Quanto mais você vibra, mais distante ficam as moléculas. Então, mais leve você é, mais você se expande. Então, vocês foram, por vontade própria, ajudada pelos amigos, até uma determinada área que vocês conseguem ir. Mas da primeira camada para a segunda camada, vocês ainda não sabem vibrar para chegar lá. Então, precisa da ajuda do que já está na segunda camada. Então, aí sim, ele vem, modifica energeticamente o fluido, o teu perispírito, e aí você fica mais leve e você vai para a camada onde ele está. Esse bocejo que vocês estão tendo aí não é sono. Já é campo vibracional que está sendo trabalhado em vocês. Não fique com vergonha, tá bom? Vai acontecer. O que acontece em função disso, Regina? Chegará um momento dos nossos exercícios em que vocês irão sozinhos para a segunda camada vibracional. E chegará um momento em que vocês irão sozinhos para a terceira camada vibracional. E chegará um momento em que vocês conseguirão atingir a quarta camada vibracional. Para isso, pensem, bom, eu estou na primeira, eu estou com fluidos muito densos, muito impuros. Vou para a segunda, purificou um pouquinho. Vou para a terceira, purificou mais ainda. Estou indo para a quarta, está mais puro ainda. Estou indo para a quinta, mais puro ainda. Então, essa dinâmica depende da nossa mente, da nossa psique, do nosso pensamento. E haverá alguns de vocês que poderão chegar até a sexta camada vibracional. Tá?
até a sexta. Que aí será algo que vocês vão dizer assim, esse cara maluco entrou na nossa mente, maluco aqui sou eu, tá bom? Esse cara doido entrou na nossa mente e está nos manipulando, que nem robozinhos, dizendo para a gente que a gente está fazendo essas coisas aí, mas é tudo invenção da cabeça dele. Vou parar de assistir essas aulas, porque senão vou ficar doida, né? Mas não é verdade, viu? É assim que acontece. Então pense assim, ó, quanto mais próximo da matéria, os fluidos são menos puros. Quanto mais próximo da matéria, menos puro é. Quanto mais distante da matéria, mais puro é o fluido. É simples assim. Então, se eu quero encontrar o meu amigo espiritual, que está num campo vibracional, numa pureza maior do que a minha, eu preciso me purificar. Eu preciso me limpar. Como é que eu faço isso? Tomando banho de chuveiro? Tomando banho de bacia, de caneca? Mergulhando no rio? Vamos pescar lá no pesqueiro da linha? Dia de calor, pular no lago? Claro que não. Claro que não. O que faz com que nós possamos modificar a nossa vibração do perispírito, tornando-o mais puro, mais capaz, é o nosso pensamento. É o psíquico nosso. Enquanto eu trabalho, não consigo, não entendo, não sou capaz, eu estou me adensando, eu estou mais preso à matéria, ao corpo. Mas quando eu começo a trabalhar a minha mente para que ela entenda que eu sou capaz, não. Eu sei que eu consigo, eu estou envolvido em fluidos. E esses fluidos têm níveis. Quanto mais próximo da matéria, mais impuro é. Portanto, eu posso, com a minha vontade, com o meu pensamento, sair de onde eu estou e conseguir ir para um campo vibracional mais puro, mais leve. Como eu faço isso? Respiração. Não tem segredo, gente. Não precisa assistir aula de coach, não. Os coaches, tem coach espiritual agora, né? Tem um povo aí meio maluco aí ensinando espiritismo através de coach, né? Você paga lá, acho que R$ 5.000, alguma coisa assim, e vai assistir a aula do cara, que é um monte de bobagem. Ele só faz dinâmica do segredo. Nada mais. Aquele livrinho do segredo, aquela coisa horrorosa lá, né? Que é uma apanhada de um monte de coisa. Então, como é que eu faço? Eu respiro. Quanto mais eu respiro profundamente, mais eu oxigeno as minhas células. As mitocôndrias, a Regina sabe do que eu estou falando, que são as formas energéticas do nosso corpo, se alimentam desse oxigênio. O nosso ectoplasma, o nosso fluido vital é gerado no processo da mitocôndria, no citoplasma. Se elas estão trabalhando mais energeticamente, porque elas estão recebendo energia através da minha respiração, eu começo, os que têm mediunidade ostensiva, começam a se afastar do corpo. Significa que você está deixando um fluido denso, substituindo por um fluido mais etéreo. E aí você começa a se expandir. E, às vezes, nós nos assustamos com essa expansão. A gente assusta e volta para o corpo. Então, a nossa mente tem que estar treinada em perceber, conseguir expandir até onde? Até aqui. Isso é a nossa mente mesmo. Eu consigo expandir mais? Sim, claro que eu consigo. Não vai falar não sei se eu consigo. Sim, claro que eu consigo. Então, o que eu vou fazer? Vou continuar respirando. Vou sair desse ponto que eu estou, vou para frente. Respira mais fundo. E vai indo. Aí você percebe que você infla, parece um balão inchando. Né? O que é que está te segurando? O teu corpo. É como se você tivesse amarrada num poste, que é o teu corpo. Tem um cordãozinho ali amarrando você. Esse cordão é elástico, ele não se rompe, mesmo a distâncias enormes. Ele não se rompe. Então, você sabendo disso, não, esse cordão que está me prendendo ao meu corpo
ele não tem limite. Eu posso ir daqui na China. Eu quero ir para a China. Mentaliza a China. E vai. Parece loucura, mas não é, gente. Não é fantasia. Ah, não quero ficar na China, eu quero ir na Lua. Vai na Lua. Eu não quero ficar na Lua, eu quero ir no Sol. No Sol não vai queimar vocês. O espírito atravessa o fogo, atravessa a parede, atravessa o Sol, não faz. Você vai ao Sol. E lá você vai conhecer espíritos que habitam essa estrela. Há espíritos no Sol. Espíritos que mantêm o fluxo solar para manter a vida aqui para nós. Então não há limites para nós. O único limite é a nossa mente. Agora, quem é que sabe que a nossa mente é limitante e faz uso disso? Os amigos espirituais? Claro que não. Os amigos espirituais querem a nossa mente aberta. Os adversários espirituais querem o quê? Não, Iracema, você é ruinzinha de médium mesmo. Fica na tua casa que você não serve para nada. Não, Lia, você só fica gemendo lá, que isso é coisa tua, é coisa do teu coração. Isso é teu, fica na tua casa. Eles querem isso. Aí você aceita. Não, Ivone, os amigos espirituais, é sonho teu você querer falar com eles, porque eles não estão nem aí com você. Você acredita, aí limita a tua mente. O amigo quer o contrário, ele quer que você expanda o máximo que você puder. E esse é o trabalho que nós vamos fazer com esse estudo que nós estamos iniciando aqui. Então, se você entende que quanto mais próximo da matéria, mais impuro é o fluido, você tem que sair, você tem que se distanciar da matéria. Qual é a matéria que te prende? O corpo. É o corpo. E o corpo te prende por quê? Porque você está preocupada com a força, com a carga elétrica, porque vai gastar luz, que vai gastar água, que não sei o quê. Você vive essa matéria. Ó, minha mãe tem 93 anos. Sabe o que ela falou para mim hoje? Olha o que é uma matéria prendendo. Meu filho, desliga esse ventilador, porque vai gastar força demais. Com 93 anos, ela não se preocupa mais com isso. Mas está presa. Está presa. A mente está trancada, está fechada. Então, o fluido mais puro são aqueles que compõem a atmosfera espiritual. Qual é o fluido que compõe a atmosfera espiritual da Terra? Um fluido puro? Com esses pensamentos loucos que nós temos? Claro que não. Então, o fluido que compõe a atmosfera da Terra é tão poluído quanto a atmosfera da Terra mesma. Não, tão poluído quanto. Por pensamentos loucos, assassinatos, suicídios, orgulho, inveja, ganância, queimadas, destruição da água, é um terror. E você quer ficar preso nesse mundo, nessa atmosfera? Então você tem que ir para uma atmosfera espiritual diferente da Terra. Qual é a atmosfera espiritual diferente da Terra? Pode ser a Lua, pode ser Vênus, pode ser Marte, pode ser qualquer planeta. Caso não saibam, no nosso sistema solar, a Terra, esse planeta que nós habitamos, que nós temos que agradecer porque estamos nele, é o planeta mais denso, é o planeta mais pesado, é o nosso. A força da gravidade aqui é 8,9. Em Vênus é 2, qualquer coisa. O nosso corpo não suporta ir para Vênus e o nosso perispírito não suporta ficar em Vênus, porque está preparado para cá. Então, nós temos que entender que quando nós, espíritos encarnados e desencarnados, retiramos os elementos necessários para as nossas existências do planeta que nós habitamos, nós temos uma ideia de como é pesado o nosso perispírito. Perceberam? Como é pesado o nosso perispírito? Porque a gente tirou do planeta para construir o nosso perispírito, para modelar o nosso corpo. Então, esse corpo que a gente não gosta, esse corpo que a gente quer modificar,
é projeção nossa, foi planejado por nós. E nós modificamos porque nós não estamos satisfeitos com ele. Mas ele é o corpo que nos dá a sustentação para o progresso da vida. É dessa forma que nós vamos entendendo que nós retiramos da atmosfera espiritual da Terra os graus de pureza que nós precisamos, ou impureza. A gente não assimila, não, viu? É diferente, a gente retira. Ah, eu vou assimilar os fluidos. Não, porque se você assimilar, você assimila tudo que tiver em volta, tudo que constitui. Você pega um bloco e assimila. Né? Agora, quando você, como espírito mais ou menos evoluído, você retira. Ó, eu vou retirar isso, porque eu já tenho condições de retirar. Aí vem uma outra que vai encarnar, ele só consegue ver aquilo que ele é capaz de retirar. Ele não consegue ver o que eu vi. Então, ele pode tirar um fluido mais leve do que o meu e ter um corpo mais saudável, uma vida mais dinâmica, um conhecimento de capacidade de relacionamento muito mais rápido do que o meu, e outros que vão retirar o básico do básico, que são aqueles espíritos que estão encarnando pela primeira vez. Lembram lá dos nossos amigos lá na Austrália? Lembro dos africanos, os pigmeus? São esses. Eles retiram os fluidos mais brutos do planeta que eles estão habitando. Então, é dessa forma. Nosso orbe nos dá, em termos de fluidos, diferentes graus de pureza que cada um de nós capta, recolhe e constrói o seu perispírito. Não é assimilação. Guardem isso, tá? Ah, não, senão todo mundo teria praticamente o mesmo perispírito, e não tem. O perispírito, lembra, é como um perfume. Cada um tem o seu. A diferença de nós para o perfume que a gente conhece é que nós podemos mudar o perfume a hora que a gente quer. Quando eu estou com raiva, eu vou feder cocô de cachorro. É o que eu vou emanar. Emanações fétidas. Quando eu estou feliz, alegre, leve, sincero, eu vou emanar aí um perfume dos mais caros, francês, seja lá o que for. Né? E de acordo com o perfume, ou eu vou atrair moscas, fétido, espíritos perversos, espíritos malignos, espíritos vingativos, espíritos odientos, ou eu vou atrair borboletas, vou atrair abelhas, que são os amigos espirituais, esses amigos que vão trazer conhecimento para nós. Por isso que nós temos que aprender a vibrar o perfume das flores. Viu? Não o perfume dos esgotos. É bem assim. Muito bem. Estamos indo bem? Mais perguntas? Fala, Regina. Ei, Regina! Marcar 3 gols, pode escolher a música. Você comentou agora dos povos mais primitivos que ainda habitam a Terra, né? Quando a gente considera que a gente está numa transição, a Terra como planeta está numa transição para um mundo de regeneração, esses espíritos, eles terão tempo de progredir aqui na Terra? Nem sempre. Hã? Nem sempre. Nem sempre. Tá. Nem sempre. Eu já fiz um atendimento de um grupo de espíritos em que eles tinham sido dizimados pela sociedade, mas não porque pela civilização, não porque eles eram habitantes de uma região no Polo Sul, e eles eram um pequeno grupo, em torno de 150, mais ou menos, pelo que eu me lembro. Eu não tenho tantos detalhes, porque já faz tempo. E num dos socorros do Caravaneiros, nós passamos por ali. E eles foram recolhidos pelos caravaneiros
e foram atendidos numa reunião. Eles vieram se despedir. Olha que interessante. Eles vieram se despedir porque o mundo, como é hoje, não tinha mais espaço para eles. Eles precisariam ir para um mundo frio, um mundo gelado. São coisas que a gente não imagina. E a temperatura da Terra, mesmo onde eles estavam, não era mais agradável para eles. Era quente para eles, dado a espessura da pele deles, dos pelos que os cobriam. E eles eram pacíficos. Pacíficos. Então, os amigos recolheram 150 crianças, sexo feminino, sexo masculino, idosos, e eles embarcaram em uma nau e foram levados para algum outro mundo onde a era glacial ainda estava ali no seu pleno, completo crescimento, né? Então, não, Regina, podem ser levados mesmo sem terem alcançado o grau evolutivo que o planeta exige. Mas eles alcançaram um grau que permite ir para um outro um pouco mais adequado, tá? Então, é dessa forma que a gente vai entendendo o que acontece com cada um com o seu perispírito. Então, o nosso perispírito permite que nós possamos continuar habitando a Terra. Então, nós vamos desencarnar e vamos reencarnar aqui. Não, e agradeçam. Agradeçam. Nós não vamos reencarnar em mundos de regeneração. Não vamos. Nós vamos reencarnar aqui. Ainda centenas de vezes. Nós vamos reencarnar muitas vezes aqui. Mas cada vez melhores. Nós vamos estar melhores. Até chegar o momento que, se o planeta não comportar o nosso perispírito ele já é composto por fluidos muito puros, nós não poderemos mais habitar aqui, iremos para um mundo de regeneração, onde a gente vai descansar, vai se preparar, ou para um mundo feliz. Então, as nossas mudanças de um mundo para o outro é de acordo com com o nosso campo vibracional, com a nossa roupa nupcial, que Jesus fala, a veste nupcial, que é o perispírito, né? Que vai nos mudar para a festa ou para a rua, né? Para o pranto e ranger de dentes de Jesus, ainda com carimbo da testa, penetra. Cai fora, mais ou menos assim, né? Então, é dessa forma que nós vamos entendendo que quanto mais grosseira é a natureza, mais grosseiro é o perispírito. Quanto mais etéreo é o mundo, mais etéreo é o perispírito. E o nosso desejo perfectível é nos modificarmos para alcançarmos esses mundos felizes. Esses mundos onde não há poluição, onde não há guerra, onde não tem doença, onde não há assassinatos, onde não existe agressão à natureza, onde os animais são realmente amigos do homem, a gente não come. Nosso desejo é ir para esses mundos, mas para isso nós temos que trabalhar. Nós estamos nesse trabalho, nós estamos aqui fazendo essa jornada, essa caminhada, tá bem? Muito bem, mas agora é hora de fazer um exercício. Ô, Antônio. Oi, querida. Por exemplo, se a gente tem o fluido que envolve a gente não for tão puro, que não tá aqui, mas isso não faz a gente ter dificuldade para dar passividade para espírito, assim? A gente não fica meio grosseiro? Cria-se um obstáculo, mas não impede. Porque vamos pegar sempre esses dois exemplos. Quando é um sofredor, um espírito sofredor, ou violento, ou perverso, o perispírito dele, ele não tem mais o corpo físico, certo, Iracema? É espírito. Ele está num mundo imponderável, um mundo que você não vê. O perispírito dele é quase tão denso quanto o seu. Tá bom, Rê, pode ir.
tão denso quanto o seu, tá bom? Então, olha, bem parecido com o seu, só que ele não tem o corpo e você tem. Então, você não precisa fazer esforço, porque a energia que está na volta de você encaixa na energia dele. Aí você faz a conexão sem esforço nenhum. Sem nenhum esforço. É natural isso, praticamente. Aí você dá a passividade para ele. Não, porque eu vim aqui, porque me mataram, roubaram a minha mulher e eu vou me vingar. É natural, é normal. Agora, viu que eu fiz a mão assim, ó, bem fechada, bem pesada? Esse é o Aham. espírito. Você também está assim. A Uhum. Lia também está assim. Todos nós estamos assim. Aí vem um amigo espiritual, leve. E você está aqui, ó. E ele emite uma vibração e você não percebe. Porque o teu campo espiritual está fechado, esperando o sofredor, achando que não é médium de amigo. E ele está aqui na tua volta, ó, o tempo todo. Mas você não abre, você não abre. A tua mente fecha você. E ele fica aqui, fica aqui. Aí chega um momento em que ele desiste, porque você continua. Mas se você pensar nesse exemplo que eu estou dando, é hora dos amigos espirituais. Ao invés de você ficar com medo, você estava assim, ó. Quando eu falei a hora dos amigos espirituais, o que vocês fazem? Chegou a hora do bicho-papão. É o amigo. Bicho-papão. Ai, o monstro vai me pegar. É assim, né? Parece criança. Quando eu falei a hora dos amigos espirituais, você está assim, ó. Faz isso, ó. Abre mais. Aí ele vem, vai encontrando no teu perispírito o ponto que ele pode encontrar. E quando ele encontra, você sente aquela leveza. Aí você não vai ficar pensando, isso é coisa minha. Aí você bloqueia de novo, você fecha. O amigo está comigo. Amigo. Tem que sentir, né? Tem que sentir. Não fica procurando. Onde ele está? Não vai achar. Não acha, porque você está procurando com os olhos. Não acha. Você tem que procurar expandindo. Ó, tá assim, hora do amigo. Vai abrindo. Vai abrindo. Respira. Aí ele vem, ó, encontrou o campo espiritual do amigo ou seu. Aí você sente aquela leveza. Deixa acontecer. Você é instrumento, o teu cérebro é instrumento, você não faz nada. Aí o amigo diz assim para você: sou eu, seu amigo. Tá bom. O que você deseja? Vou passar uma mensagem. Sim, fique à vontade. Afasta um pouquinho, desdobra um pouquinho, o amigo passa a mensagem. Claro que tem uma parte anímica do médium, sempre vai ter. Mas isso não é prejudicial. Agora, quando o animismo é muito forte, você está assim, ó, o amigo vem vindo, é amigo, hora do amigo, o animismo faz isso, ó, que é o medo. Aí ele não acha mais você. Ou você não acha, ele acha você, mas você não acha ele. Que você fica procurando. Onde está esse amigo que eu não vejo? Não vai ver mesmo. Então, o nosso perispírito atrapalha um pouco, porque ele é muito denso. Mas com os exercícios, ele vai ficando mais leve, ele vai ficando mais sutil, e ele vai ficando mais fácil de você perceber o amigo. Então, o exercício que nós vamos fazer agora, então vamos fazer dois. Eu vou fazer o exercício, vou falar mais um pouquinho de algumas coisas, depois fazemos o outro. Então, o exercício que nós vamos fazer agora é o exercício de respiração que eu estava falando para vocês, mas com um propósito. Um propósito. Coloquem na mente de vocês o seguinte: eu vou respirar, mas eu estou respirando um ambiente poluído, fumaça de caminhão. Eu vou respirar esse ambiente poluído. E você vai respirar fundo. Esse ar poluído, contaminado. E eu quero que vocês percebam o que isso vai causando em vocês. Eu não vou dizer. Respire umas 5 vezes e tentem expandir. Tentem sair do corpo.
e percebam se vão conseguir, se não vão conseguir, se vão conseguir com dificuldade ou se vão conseguir com facilidade. Bem, vocês vão relatar para mim o que estão sentindo. Então, vão respirar 5 vezes. Eu vou marcar um tempinho aqui de 40 minutos no máximo, e nós vamos analisar o que é respirar um ambiente poluído, extrair do ar campos vibracionais que vão refletir no nosso perispírito e quanto isso interfere no nosso deslocamento ou não, tá bom? Vamos começar? Tá bem. Vamos respirar, vou respirar com vocês, vamos lá. Começando agora, respirem fundo, prendam a respiração e depois soltam. Imagine a fumaça escura, negra, cheia de óleo entrando. E vamos sentindo o efeito disso. Quando completar 5, tentem sair do corpo. Eu vou contar até 5 e vocês vão respirar e voltar. 1, continue respirando. 2, vão voltando. 3, voltem mais. 4, 5. Abram os olhos. Abram os olhos. Oi, Ana Laís. Pode falar, querida. Oi. Então, eu consegui fazer, só que eu me senti, quando eu fui tentar emancipar, eu não consegui. Eu me senti muito sufocada, parecia que eu não estava nem respirando. Eu parei de respirar, na verdade. Aí você falou, respira, aí eu, nossa, tem que respirar. Assim. Alguns param antes mesmo, viu? E você, Iracema Berto? Abre o teu áudio, isso. Então, eu acho que eu demorei muito na respiração. Tem importância. E eu senti a fumaça, meu nariz até ardeu, tudo, mas eu não consegui sair do corpo, não. E você, Viviane? Também não consegui, não. Tá bom. Rose? Vou ligar. Nossa, eu vi uma nuvem preta muito escura assim na frente. E eu comecei eu não senti saindo do corpo, comecei a flutuar, sabe? Uma sensação que você tá subindo e flutuando. Sei. Eu senti flutuando. Tá bom, ótimo. E você, Regina? Não consegui fazer, Antônio. Mamãe chegou aqui. Tá bom, fica tranquilo. Acontece. E você, Lia? Eu também, Antônio. Eu senti arder a garganta e não consegui também sair de jeito nenhum, não consegui. Tá bom. E você, Ivone? Antônio, antes de você deixar já aí, eu já comecei a sentir assim na mente e a garganta arder. Eu já visualizava a fumaça saindo do caminhão e deu um pequeno apagão. Conseguiu sair do corpo? Acredito que sim, Pra porque eu onde? senti o corpo balançar, não sei. Mas não foi longe, foi? Não, mas demorei para voltar. Tá certo. Muito bem, agora vocês estão todas poluídas, contaminadas pelos fluidos que vocês mentalizaram e assimilaram, né? A gente precisa limpar, certo? Senão vocês vão passar mal a noite toda. Tá bom. Agora eu quero que vocês pensem em uma montanha bem alta, onde o ar é o mais puro que você possa imaginar. E uma brisa fresca passa por você e você se sente tão leve, que você quer sair voando dessa montanha. Então vamos lá, imaginem, pode ser o Pico Everest, pode ser o que vocês quiserem.
mas bem alto. E respirem da mesma forma. Cada vez esse ar que entra através de vocês é mais leve. A cada respiração, você está leve. E essa brisa que começa a passar por vocês pode te levar, porque você é muito leve. Respirem e continuem para onde vocês estiverem. Saiam do corpo. Continuem. Deixem-se levar por essa brisa. Comecem a expandir mais leve. Sintam as vibrações de outros seres tão leves quanto vocês, acompanhando vocês. Sintam as vibrações desses seres. Continuem flutuando, cada vez mais para o alto. Percebam o que está ao redor de vocês. Mais alto. Bem mais alto. Mais leve. E agora, bem suavemente, tentem voltar. Tentem. Percebam, sintam que é mais difícil tentar voltar agora. Terão que modificar o perispírito para ele ficar mais denso e precisarão captar essa densidade do meio onde estão. Vão deixando mais pesado e vão voltando. Até chegar no corpo, essa pedra que está esperando vocês. Voltem devagar. Quando eu contar 3, abra os olhos. 1, mais perto. 2, 3. Abra os olhos. Tudo bem, Ivone? Aí posso falar? Pode. Além da montanha, eu parecia que eu estava num campo que ia subir nessa montanha e ela estava úmida, sabe? Um orvalho, eu passando a mão nesse gramado e subindo. Quando eu cheguei lá, eu acho que eu, tipo assim, deitei e fiquei olhando para o céu. E parece que dali eu desdobrei novamente. É como se saísse fluidos de mim. Isso mesmo. E foi. E foi para outra, acho que outra dimensão, não sei, Antônio, coisa de louco. Eu vi aqueles fluidos saindo, fluido e foi girando e voltando lá, naquele corpo que eu deixei lá, e depois voltando para cá. Mas quando eu estava voltando aqui, o coração começou a acelerar. Assim, o corpo no geral, eu senti os poros, assim, tudo parece que agitados. É muito mais. É difícil de explicar. É difícil explicar mesmo. Muito bem. Vai lá, Rose.
Caraca, eu acho que eu cheguei no pico máximo, entendeu? Acha? Não viu nada Nossa, ainda. que coisa maravilhosa, que lugar paradisíaco, meu Deus do céu, que coisa mais linda. Nossa, parece que eu tava com uma bata, assim, bem larga, assim, aberta, universo, nossa, é maravilhoso. Agora, pra voltar, teve um penhasco bem denso, hein? É difícil voltar. É difícil. Nossa, eu dei uma segurada, parece que eu dei uma desequilibrada ali, entendeu? Por Uhum. isso que daí, antes de você falar, eu já voltei, porque eu dei uma desequilibrada. Na Não hora tem que eu me importância. deparei com aquilo, era uma outra dimensão. E ela é meio escura, né? É o Parece que ela campo tem uns muros. vibracional que separa o encarnado do desdobramento. Dá a impressão que é uns muros. Parece um abismo mesmo, uma muralha. Alguns veem como muralha, outros veem como abismo. Não importa. Nossa, foi. Mas Você, Ana Laís, que está aí mal abrindo os olhos. Ai, eu sinceramente eu não tenho palavras, porque, ai, não sei. Eu só sei que aconteceu uma coisa. Quando você falou pra gente ir mais alto, eu comecei a sabotar. Eu falei assim, não, você não vai conseguir. Tá vendo? Aí eu falei assim, não, eu vou conseguir. Aí eu concentrei. Mas assim, eu não vi, sabe aquela coisa de não ver nada? Eu só tive a sensação que eu estava numa floresta e eram os seres da floresta, sabe? Eu, eu fui mais pra isso. Tava muito bom. Aí, quando eu voltei, eu senti que foi um encaixe, assim. É isso mesmo. Mas que estão te empurrando, né? Volta! Fica aí. É. Muito bom, Ana Laís. Fala, Regina. Antes de subir, eu fui me vendo assim, em alguns dos polos, ou foi o Polo Norte ou foi o Polo Sul, que era só gelo mesmo. E sem nada, 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 e aí eu fui percebendo que eu fui subindo, subindo. Nossa, eu fiquei até zonzinha, sabe? Quando você fica assim, meio um pouco zonza. E quando você falava, perceba os seres que te acompanham, eu tinha a nítida sensação de que realmente tinha algo no meu entorno. Não conseguia identificar o que era, mas era uma sensação de presença mesmo. Sim, sim, sim. E para voltar, a dificuldade que eu senti foi a hora que você falou alguma coisa do corpo, que é uma pedra, uma coisa assim. Aí parece que eu encaixei e tossi, tive assim, um acesso de tosse, sabe? Assim mesmo. É assim mesmo. O corpo pesa terrivelmente quando a gente volta desses exercícios. Parece chumbo, né? Fala, Iracema, aberto. Ah, então, Antônio, eu não sei se eu consegui muito, não. Eu sei que Consegue, sim. eu estava subindo, eu parava em umas plataformas bem fininhas, assim, redonda. Aí você falava, eu subi mais um pouco, outra plataforma, sabe? E na hora de voltar, eu não conseguia me achar onde eu estava, sabe? Onde eu tô? Aí depois eu lembrei que eu estava em cima de uma rocha bem grande, mas na hora eu não conseguia me achar. Deixa eu ver a Viviane. Depois eu vou para a Lia. Ah, Antônio, aqui na casa da minha mãe faz muito barulho e eu tenho dificuldade para me concentrar. Então, Tá, assim, eu senti o meu coração acelerar, mas eu não consegui me concentrar para fazer o exercício. entendi. Entendi. Acontece do barulho externo atrapalhar mesmo, né? Mas a tentativa sempre é válida. Fala, Lia. Então, Antônio, foi uma delícia. Que Foi mesmo. delícia, meu Deus, mas foi muito bom ir a brisa que vinha. E você falou dos seres que a gente poderia ver, tinha só brilho, 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 assim, uma coisa maravilhosa. Uma sensação muito boa. Mas para voltar, foi ruim. Olha, falar a verdade, eu poderia ter ficado até mais um pouco lá no fora. Tá bom. Foi ruim para voltar, senti mal, olha, peso mesmo, peso. Muito bom. Fala, Não Ivone. gostei. Eu achei que a Ivone quer falar. Fala, Ivone.
Antônio, Oi. essa brisa, eu percebi o que aconteceu, eu vi o que estava acontecendo, os fluidos saindo, parece que de mim e tudo mais. Eu sabia que aquele orvalho que eu estava passando a mão nesses matos e tudo mais, nesse campo, mas eu não senti isso, que nem a Lia fala assim, aquela brisa gelada, essas coisas. Qual é essa dificuldade? Isso não é dificuldade, Ivone. Isso é campo de perispírito diferente um do outro. Viu? Então, você percebe de uma forma, ela percebe de outra, assim como os demais. Mas nada impede que essa percepção, essa sensação, essa maior maleabilidade do perispírito te leve a perceber não só o que ela acabou de relatar, mas muito mais até. Então, o exercício que nós vamos fazendo vai nos dando essa agilidade e essa habilidade para rapidamente expandirmos sem precisar dessa dinâmica toda, é quase no automático, e ir muito além do que foi. E quando você teve percepções de orvalho, né, que você estava falando, na realidade eram os fluidos mais puros que estavam ao seu redor e você já conseguia senti-los e captá-los no perispírito. Você atualmente registra como orvalho, mas não é. É uma variação do fluido cósmico universal puro, mais puro do que você conhece. E você já é capaz de perceber. Isso quer dizer que você consegue, sim, assim como os demais, através da respiração e da vontade e da não sabotagem, se desdobrar, alcançar esferas ou campos vibracionais mais elevados, registrar o que está lá, aprender o que está lá e depois voltar para o corpo, trazendo, porque o perispírito de vocês já não é mais o mesmo. O perispírito de vocês não é mais o mesmo, agora eu posso falar isso. Vocês fizeram um exercício onde vocês contaminaram o perispírito com os fluidos piores que tem aqui no nosso planeta e precisam limpar. Aí vocês vão para o mesmo planeta, mas numa região pura, alta, onde tudo é muito mais puro, muito mais límpido, e ali vocês trabalham vibracionalmente e captam fluidos para limpar o perispírito e depois se projetar em outras regiões fluídicas muito mais puras do que aquela montanha onde você se encontra. Então, Antônio, então a doação de ectoplasma já estava sendo com o trabalho? Sim. Sim. Já está tudo sendo preparado pelos amigos espirituais. Todo esse trabalho que eu estou trazendo aqui para vocês, que aparentemente eu estou criando agora, na verdade eu devo ter treinado isso com eles à noite. Porque está saindo tão natural que até eu estou espantado aqui. Até parece que eu estou um exímio professor de desdobramento. Fala, Ivone. Mas sim, viu, Rose? Oi. E, assim, a gente pode fazer isso em outras horas, assim, Esse da montanha pode. O da fumaça, não. Não, da fumaça nem quero. Mas, assim, esse da montanha, se ficar, assim, na meditação... Façam sempre da montanha. Da meditação... Façam assim, sempre esse. Não façam de oceano, não façam de matas, nada, façam esse da montanha. Porque onde existe a possibilidade de turvação do pensamento, eles vão agir, né? Então, vocês podem, às vezes, não saber como se proteger dessa projeção mental. Então, façam isso da montanha. Fala, Ivone. Não, porque desde o início da aula, aquele sono pesado, uma abrição de boca, mas agora parece que passou um limpa-vidro aqui no rosto, que tá tudo limpinho, tudo clarinho, sem sono nenhum. Por isso que eu falei lá no comecinho que pensamentos densos turvam a nossa mente. É como se tivesse
uma névoa mesmo na frente, como se o vidro tivesse encardido, né? E o pensamento fica difícil, você começa a sentir um peso, um sono, um desânimo. São projeções mentais que estão procurando brechas no teu perispírito. Os amigos deixaram para que vocês pudessem fazer essa correlação entre uma mente limpa e uma mente turva. Uma mente difícil de ser trabalhada por eles e uma mente fácil de ser trabalhada por eles. O que facilita para os amigos, dificulta para os adversários. O que facilita para os adversários, dificulta para os amigos. É bem assim. Não tem meio termo. Ah, eu vou ficar aqui no meio. Não existe isso na espiritualidade, gente. Não existe. Ou você está de uma forma ou você está de outra. É mais ou menos o princípio do pêndulo, né? O pêndulo do relógio. Lembra aqueles relógios de pêndulo? Aqueles carrilhões? Você dá corda, você respirar, se exercitar, né? Quando você aciona o pêndulo, ele vai ter um ângulo e ele vai pegar o mesmo ângulo depois. Não há como ele parar aqui, a não ser que você termine a corda dele, aí ele para. Tá? Mas você pode, como você não é um pêndulo, você não é algo inanimado que alguém precisa mexer, você pode sim oscilar o seu campo vibracional para determinado lado da espiritualidade. E aqui permanecer o tempo que você se permitir, que é o contato com essa espiritualidade de luz, de equilíbrio, de paz, de amor. Outros preferem oscilar para a espiritualidade densa, né? Que é aqueles que são os espíritos que não desejam a melhoria da humanidade, querem que o planeta piore cada vez mais. Bem? Então, basicamente é isso. Gostaram do exercício? Podem fazer, viu? Podem fazer à vontade. Vai nada, eles não deixam. Para a gente fazer sozinho, é claro, a gente vai ter os amigos, porque eu senti que eu não consegui sozinha, eu precisei de ajuda dos amigos. Vão ajudar sim. Ajudaram todos vocês. Todos vocês foram ajudados por isso. Mas se eu falar, o amigo espiritual está aí do lado para ajudar? Meu Deus do céu! Meu Pai amado! Cadê? E o meu nariz aqui começou a entupir antes do trabalho, viu? Não, eu até com os amigos já estava sabotando. A nossa mente esse sabota. outro começou a lagrimejar. Eu falei, gente, o que está acontecendo? E aqui começou a fechar tudo. Mas isso mesmo. A nossa mente sabota muito. Então, quando eu não uso a palavra amigo espiritual, por isso que eu usei percebam seres, né? Presenças. Eu falo, perceba os amigos, já cai lá de cima, né? Pá, no chão, né? Cai no chão rapidamente. Então, é assim. Veja como é fácil. É muito fácil. Agora, é claro que nós estamos fazendo em um momento, está tendo um estímulo tal. No dia a dia tem tanta coisa na nossa vida, tantos obstáculos, tantos problemas, tantas questões, tantas dificuldades, que sequer nos lembramos de fazer. E quando nos lembramos, estamos tão cansados que a gente quer mais deitar e dormir. Mas, tendo esse conhecimento, quando chegar lá na sala mediúnica, você pode fazer. Pode fazer lá na sala mediúnica. Não precisa alguém... vamos fazer a dinâmica de trabalho. Você mesmo, não, vou para a minha montanha favorita. Vou para a minha montanha favorita, seja onde for. E ali você faz isso. Aí você já se prepara para o momento do amigo espiritual. Bem? Que é o nosso próximo exercício. Mas o estudo dos fluidos é bom porque me permite fazer essas dinâmicas com vocês. Lá na Seara, no momento que nós estamos, não dá tempo de fazer. Não dá tempo. E os temas que nós abordávamos antes, depois a gente vai voltar, também não eram propícios. Por isso que eu resolvi pegar
todo o capítulo 14 da Gênesis, dividir em 7 aulas, e em cada aula fazer uma etapa de exercício de desdobramento e desenvolvimento para vocês, para que vocês treinem na sala e consigam se libertar, se tornarem melhores como médios, tá bom? Então vamos fazer o exercício do amigo espiritual, que é o que vocês acabaram de fazer, tá? O que vocês acabaram de fazer. Ah, é obrigado a trazer a mensagem? Não, não é obrigado, não é. A mensagem é o de menos. Muita gente fica preocupada com a mensagem, não é preciso. Apenas sintam, o amigo, sintam, sintam. Lembre da mão fechada e da mão aberta. Abram. Essa mão aqui é a mente, tá? A mente está fechada. Será que eu consigo? Não, vou para minha montanha. É isso, é assim mesmo. Vou para minha montanha. Vou me sentir leve como eu me senti. Vou para minha plataforma fininha lá da Iracema. Vou para o meu polo norte da Regina. É isso. E sintam, não o amigo, sintam os amigos e as amigas. Bem, vamos fazer isso? Vamos lá. Fechem os olhos, porque não vou precisar deles. Respirem. E vão para esse local que vocês já conhecem. Sintam tudo que está à volta de vocês, lá onde vocês estão. Pode ir além se vocês quiserem. Os amigos têm permissão para trazerem as suas palavras através de qualquer uma de vocês ou através de todas. Bem? Não é obrigado. O que importa é o exercício, mas está liberado para tal. Queridos amigos, é muito importante esse exercício que estão fazendo hoje. E também muito importante para que vocês possam fazer, se possível, todos os dias. Fortifica o seu perispírito. Nós sempre estaremos aqui, sorrindo, e estamos muito felizes de que vocês estão conseguindo fazer esse exercício. Um abraço a todos. Todos nós desejamos e estamos mandando um abraço a todos vocês com muito amor. Ficam com Deus. Obrigado, amigo. Continuemos. Regina, teu amigo está com você. Não duvide.
Muito bem, vem voltando, já deu 3 minutos. Voltem. Eu queria que vocês ficassem na sensação, né? Mas às vezes, quando o tempo começa a prolongar, vai dando um certo cansaço. Mas eu preciso que vocês treinem a resistir o maior tempo possível nesse campo de vibração. Tá? Então, a gente começa com 1 minuto, 1 minuto e meio, e vamos estendendo 2 minutos, 3 minutos. Quando começa a chegar em 3 minutos, a gente começa a ficar preocupado, e isso cansa. Será que o nosso cérebro é assim, será que já deu tempo? Vai acabar? Vai parar? Será que vai ter que esperar? A nossa mente começa a vir borbulhando e fervendo e vai atrapalhando mesmo. Mas sem esse exercício, a mente não se disciplina. Tá? Então, nós vamos fazer 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Fizemos 3, até que vocês aguentaram bem. Tem gente que não aguenta. Mas por hoje tá bom. Foi um bom trabalho. Deu para fazer praticamente o tema todo. Na próxima semana eu continuo de onde eu parei, que é dos fluidos imponderáveis e ponderáveis. Mas apliquem isso no trabalho na Seara, tá bom? Esse conhecimento aí quando vocês forem lá nessa semana. Vamos nos despedir, então? Muito bem. Então eu deixo aí para a nossa amiga Ivone fazer a prece de encerramento. Oi, Regina. Não, apertei sem querer. Acionou sem querer? Ou você quer fazer a prece? Se você quiser fazer, pode ser. Pode fazer? Ivone, foi salva pela Regina. Então faz, Regina. Abre teu áudio. Antes da prece, Antônio, eu só queria comentar que eu não consegui voltar para o lugar onde eu fui. Eu via o lugar de longe, eu percebia que tinha alguém lá, mas parecia que tinha um monte de buraco, assim, de erosão na minha frente, que eu não conseguia atravessar as erosões. Sabe o que é isso? Eu também a mesma coisa. Você sabe o que é? Você sabe o que é isso que você falou, esses buracos, essas erosões? Eu acho. Ou são as minhas dificuldades? Nossa mente. São as projeções mentais que você criou como obstáculos para não chegar onde tem que chegar. Aí você vai ter que limpar isso. Vai ter que, se forem buracos, né, vai ter que aterrar, vai ter que aplanar toda essa região. Mas é a mente que faz isso. Tá? E a Ivone é a mesma coisa. São os bloqueios da psique, os bloqueios mentais que impedem chegar onde... Está lá, né? Está lá, esperando para vocês chegarem. Foi o que eu falei, precisa ampliar a vibração do perispírito. Esses buracos, essas pedras, são as incapacidades do perispírito de vibrar e chegar até lá. Mas a gente tira isso com o tempo, tá bom? Então vamos lá, quer fazer a prece? Então faz. Queridos amigos que nos acompanharam essa noite, agradecemos por mais essa oportunidade de estudo, de entendimento, da busca do conhecimento. Agradecemos por um grupo tão coeso e tão próximo, e também por nosso amigo Antônio, nesse momento familiar tão difícil, não deixar de nos conduzir nessa nossa busca pelo nosso melhoramento. Obrigado, Regina. Obrigado, queridas amigas. Hoje não tem amigos. Ana Laís, você está bem? Eu tenho que ficar de olho nessa menina, porque senão... Estou bem. Sério. Eu tenho que confirmar, que senão, se ela se fecha, ela fica lá. Antônio, a hora que você falou para voltar, eu estava indo no hospital lá, eu estava num lugar onde chegavam os desencarnados, que tinha desencarnado. Aí, ó, agora que o Antônio vai falar para ele voltar, bem na hora do
Porque você só foi identificar o caminho e o local. Você vai fazer isso hoje à noite. Entendeu? Você vai fazer com mais tempo, quando você estiver dormindo e num desdobramento mais duradouro. Você já sabe qual caminho seguir. Antônio, eu senti muita felicidade dos amigos que a gente conseguiu esse trabalho. Por isso que veio essa inspiração para eu falar. Senti isso aí. Deu para perceber que ele estava bem, bem contente mesmo, bem alegre, né? Porque parece que é um exercício fácil, viu? Mas não é. É que eu procuro dar uma dinâmica mais leve, né? Mas exige muito do encarnado, muita confiança, não só em si, mas também naquele que está dirigindo, né? Porque se não tiver confiança no dirigente, não vira nada, vira um caos até. Então, vocês foram bem-sucedidas, todas vocês, né? Então, parabéns, e hoje à noite os amigos vão estar muito felizes, porque teremos aí encarnadas com um perispírito modificado, que vão fazer bastante trabalho hoje à noite. Tá bem? Então, vamos lá. Obrigada, Antônio. Mas você está autorizada a fechar e encerrar a sessão. Tá. Tá bom? Tchau, Beijo, gente. Boa noite. tchau para vocês. Tchau, tchau.